bom? Vamos agora para a regra 13, tiros livres. Tiro livre! Primeiro, tipos de tiros livres. Os tiros livres são diretos ou indiretos. É concedido para o time que receber uma falta ou infração praticada pelo adversário. E essa falta, infração, pode ser praticada pelos jogadores que estão jogando, pelos que estão na reserva e pelos oficiais de equipe. Nós já falamos sobre falta, a regra 12, né? E fala que todos os oficiais de equipe podem cometer falta também, onde pode ser cobrada, né? De que maneira. Dúvidas? Volte ao 12, faltas ou faltas e incorreções. Sinal do tiro livre indireto, a mão para o alto estendida. E o árbitro vai ficar com essa mão até a bola entrar em jogo e um outro jogador tocar na bola, ou quando essa bola sair, né, seja pela lateral ou pela linha de fundo, ou então quando ele perceber que não vai sair gol a partir desse lance. Então vamos lá, através dos tiros livres, se a bola entra na meta. Se for um tiro livre direto, é gol, válido. Se for um tiro livre indireto, a bola entrar direto no gol, tiro de meta para o goleiro. Se for tiro livre indireto e o jogador fizer um gol contra a partir desse tiro livre indireto, escanteio, entendido? E tem dois procedimentos. Então vamos lá. O tiro livre sempre é cobrado no local onde a falta aconteceu. Tiro livre que acontece dentro da área. Então eles são executados do ponto mais próximo da linha da área de meta. Qual que é a área de meta? A chamada pequena área. A área maior, né, a grande área, é a área penal. Então, ó, próximo da linha da área de meta, paralela à linha de meta. A linha de meta é a linha de fundo lá atrás. Os tiros livres a favor da equipe defensora, cometidos em sua área de meta, podem ser executados de qualquer ponto dessa área de meta. Um tiro livre, seja ele direto ou indireto. No caso de um jogador que entrou em campo sem autorização, o tiro livre é cobrado do local onde a bola se encontrava no momento da interrupção. Se o jogador estiver na jogada, sair do campo e cometer uma falta fora do campo, a cobrança do tiro livre será em cima da linha e o mais próximo possível de onde ocorreu a jogada. Tiro livre direto dentro da área é pênalti. Outras formas de cobrança de tiros livres estão descritas na regra 3, 11 e 12. A regra 12 principalmente fala tudo isso. Se tiver alguma dúvida, tem que voltar nessa regra e ver novamente porque tem bastante detalhe. A bola deve estar parada e para definitivamente entrar em jogo, deve mover-se claramente e tocar outro jogador. A distância do adversário para a bola na cobrança de falta é 9,15 metros. No caso do tiro livre indireto, que acontece dentro da área, essa distância ela não é levada em consideração se o defensor já estiver sobre a linha de meta. Quando é formada uma barreira com 3 jogadores ou mais, a equipe que está atacando, aquela que está para cobrar a falta, devem se manter pelo menos 1 metro distantes da barreira. Um tiro livre pode ser executado, detalhe importante, pode ser executado levantando a bola com um pé ou com os 2 pés simultaneamente. Fazer finta na hora de cobrar os tiros livres é permitido, porque isso faz parte do futebol. Se na hora de cobrar a falta, o jogador lançar a bola para bater no adversário, se essa jogada não for imprudente, temerária ou com o uso excessivo da força, o árbitro deve deixar o jogo seguir. E tem 3 infrações e sanções. Foi visto que na hora de cobrar a falta, o adversário precisa estar a 9,15 metros de distância. Se ele não estiver nessa distância, estiver ali deliberadamente atrapalhando a reposição da bola em jogo, o árbitro deve parar, advertir esse jogador com um cartão amarelo. Agora, se ele estiver se afastando, não estiver ainda a 9,15 metros e mesmo assim o cobrador jogar a bola em cima dele, o árbitro deve deixar o jogo seguir. E lá no caso, que eu falei a respeito da falta ser cobrada, e lá no caso que eu falei da barreira estar sendo formada com 3 jogadores ou mais, se o time que está atacando, que estiver com a posse da bola, estiver para cobrar essa falta, se o jogador desse time ficar a menos de 1 metro da barreira, o árbitro vai dar um tiro livre indireto. Se no momento da execução de um tiro livre, dentro da própria área penal, tiver um adversário, mas ele não atrapalhar a cobrança, não ficar ali na frente tentando atrapalhar essa cobrança, o árbitro pode deixar seguir. Agora, se ele tiver lá dentro da área ou entrar antes da execução desse tiro livre, seja ele direto ou indireto, e atrapalhar quem está cobrando o tiro livre, o árbitro deve mandar repetir a cobrança do tiro livre. Agora, se o jogador for cobrar a falta e ele tocar pela segunda vez antes que a bola toque em algum outro jogador, deverá ser marcado um tiro livre indireto, e se ele colocar em jogo a bola e tocar com a mão, aí é marcado um tiro livre direto. Se for dentro da área, é marcado o pênalti. A não ser que, dentro da área, o goleiro toque com a mão na bola. Se for o caso do goleiro, aí é marcado um tiro livre indireto. Pronto, regra 13 tranquila, bem direta, bem objetiva.
Agora nós vamos para a regra 14, que é tiro penal, ou seja, pênalti. Então vamos lá, tá acabando. Regra 14, tiro penal ou pênalti. Então o pênalti é marcado quando acontece uma falta, um tiro livre direto dentro da área. E claro, como é tiro livre direto, o gol pode ser marcado através do pênalti. E se o jogador estiver na jogada, sair do campo e lá do lado de fora ele puxar o adversário, é marcado pênalti mesmo estando fora do campo? É sim. Lembra que nós falamos na regra anterior? Que se estiver na jogada, ele sair e cometer alguma falta, é marcado falta? Pênalti é a mesma coisa. Vamos lá, item número 1, procedimento. A bola deve estar imóvel na marca do pênalti, assim como a meta também deve estar paradinha lá no seu lugar. Parece bobeira falar desse jeito, mas está na regra. O executante do pênalti deve ser claramente identificado. E o goleiro deve ficar lá em cima da linha de meta, entre os postes, de preferência, de frente para o cobrador. Ele deve estar lá embaixo do gol, mas não pode tocar nas traves. Evidentemente até a bola ser tocada pelo cobrador do pênalti. E aqueles que não vão fazer a execução do tiro penal, todos os outros jogadores devem estar a pelo menos 9,15 metros da bola. Eles devem estar atrás da marca penal, dentro do campo de jogo e fora da área penal, fora da grande área. E a bola deve ser tocada pelo cobrador sempre para frente. Quando a bola for chutada, o goleiro deve ter pelo menos uma parte dos seus pés tocando ou alinhada verticalmente com a linha de gol. O executante, o cobrador do pênalti, não pode tocar 2 vezes na bola até que ela toque o outro jogador. É a mesma regra do tiro livre, direto ou indireto, que acontece fora da marca penal. Não pode tocar 2 vezes seguidas. Ou seja, se ele chutar a bola, esta bater na trave ou no travessão e voltar para ele, não pode tocar de novo. Ela tem que tocar em outro jogador para que ele possa tocar novamente. Se ao final do jogo, no último lance, acontecer um pênalti, o árbitro pode conceder um tempo adicional até que a cobrança seja feita. Se um defensor, inclusive o goleiro, cometer uma infração e o pênalti for defendido, o pênalti deve ser repetido. E tem 2 infrações e sanções. É bom quando chega esse item porque quer dizer que está chegando no final, Após o sinal do árbitro para cobrança de pênalti, esta deve ser executada. Se não for, o árbitro toma as medidas disciplinares adequadas. Se, antes de a bola entrar em jogo, uma das seguintes situações ocorrer. Primeiro, o jogador executante do penal, o cobrador, um companheiro de equipe, infringe as regras do jogo. Se a bola entrar na meta, o pênalti será repetido. Então, se o cobrador ou alguém do seu time infringir uma regra e a bola entrar, ele marcar o gol, o pênalti deve ser repetido. Se a bola não entrar no gol, o árbitro vai interromper e o jogo será reiniciado com um tiro livre indireto contra, evidentemente, o time que perdeu o pênalti. Outros casos onde o lance deve ser interrompido independentemente de ter sido gol ou não. Quando o pênalti for cobrado para trás, se um companheiro ou jogador identificado cobrar o tiro penal, o árbitro adverte com cartão amarelo o jogador que executou o tiro. Então, tem lá o cara identificado bem claramente para cobrar o pênalti. Se outro jogador fizer essa cobrança, o árbitro adverte com cartão amarelo esse jogador que executou o tiro e não estava programado. Se o jogador estiver indo para cobrar o pênalti, se ele fizer finta, a famosa paradinha, tentar ludibriar o goleiro antes da cobrança do pênalti, não pode. E além de tudo, o árbitro vai dar cartão amarelo para esse jogador. Agora, se o goleiro ou companheiro do time que fez o pênalti infringir uma regra e a bola entrar no gol, o gol deve ser validado. Claro, você não pode beneficiar o infrator. Se a bola não entrar, o árbitro vai repetir a cobrança e vai dar cartão amarelo para o goleiro, se foi ele que infringiu a regra. Se os jogadores das 2 equipes cometeram uma infração às regras, o pênalti deve ser voltado. A menos que haja uma infração mais grave, como fazer uma finta proibida, por exemplo. E se o goleiro e o cobrador cometerem uma infração ao mesmo tempo? Se o pênalti for perdido, ele vai ser cobrado novamente e ambos vão tomar cartão amarelo. Se o gol for marcado, ele deve ser anulado, o cobrador punido com cartão amarelo e o jogo deve ser reiniciado com um tiro livre indireto a favor do time que se defende. Nossa, mas se 2 cometeram a infração? Bom, é o seguinte, se o goleiro cometeu uma infração, mas o cobrador também cometeu e fez o gol, isso quer dizer que, na teoria, o goleiro não cometeu infração nenhuma, porque foi gol. Então é punido só o cobrador, porque no caso, em tese, ele foi o único que cometeu uma infração. Tá? Então o goleiro só comete infração se ele defender ou se o pênalti for perdido. Ele pode dar uma de doido, fazer um monte de coisa que não pode, mas se for gol, ele não cometeu infração nenhuma. Foi dito anteriormente, beleza?
E se a bola tocar em um agente externo, o que acontece? O tiro penal deve ser repetido, mas, porém, ele só deve ser repetido se esse agente externo, se a bola estiver entrando e esse agente externo não atrapalhar o goleiro ou o defensor, beleza? Então, nesse caso, deve ser marcado. Entretanto, mais um porém, se esse agente externo for do mesmo time do atacante, aí não. Se acontecer o gol é anulado. E se a bola tocar no goleiro ou no poste e depois tocar nesse agente externo, aí o árbitro interrompe o jogo e inicia com bola ao chão no local onde esse agente externo estava. Então, ó, vou ficar aqui, ó, com um quadro resumo com todas essas informações. Tem lá o resultado do tiro penal, né, se foi gol ou não gol, né, e as situações: invasão por jogador atacante, foi gol, repete o pênalti, não foi gol, tiro livre indireto, tá? Então tá tudo explicadinho, bonitinho aqui. Beleza? Ótimo! Então, essa regra 14 foi finalizada. Vamos então para a regra 15, que é o arremesso lateral. Então vamos para a regra 15, o arremesso lateral. Ah, é necessário ter uma regra para falar do arremesso lateral? Sim, uma vez que existe uma maneira correta de executar o arremesso lateral, tem que ter uma regra específica explicando como é o procedimento. Então, vamos lá, arremesso lateral concedido para a equipe adversária ao jogador que tocou por último na bola antes dela sair completamente pela linha lateral. E pode acontecer de ter um gol a partir do arremesso lateral? Não. Se a bola for lançada para o gol adversário do lateral e ela entrar, é tiro de meta. Se ela entrar no próprio gol de quem cobrou o lateral, é escanteio, é o tiro de canto. Então vamos lá para os procedimentos. Item número 1. Como que deve ser a cobrança lateral? O executante deve estar em pé e de frente para o campo. Ter parte de cada pé sobre a linha lateral ou no chão fora do campo de jogo. Então, ele pode cobrar lateral com os pés totalmente fora do campo ou parte do pé em cima da linha lateral. Antigamente não podia nem colocar o pé em cima da linha, mas hoje já é permitido. Lançar a bola com as duas mãos, vindo de trás e por sobre a cabeça, desde o local por onde a bola saiu do campo de jogo. Então pega a bola e joga por cima da cabeça, vindo de trás. E os adversários devem estar pelo menos a 2 metros de distância do cobrador do lateral. E a bola estará em jogo no momento em que ela entrar no campo de jogo. Se o arremesso lateral for cobrado e ela bater no chão antes de entrar no campo, essa cobrança deve ser repetida. Agora, se a execução for incorreta, ela deve ser batida pela equipe adversária. É a famosa reversão. Se o arremessador do lateral jogar a bola e ela pegar diretamente em cima do adversário e essa bola voltar para ele, se ele não fizer com imprudência, de forma temerária ou com uso excessivo de força, o árbitro deve deixar o jogo seguir. O executante não pode tocar na bola antes que ela toque em qualquer outro adversário. Vamos para o final então? Item 2, infrações e sanções. Então, como havia dito antes, se ele cobrar o lateral e logo em seguida tocar nessa bola sem que ela pegue outro jogador, deve ser marcado o tiro livre indireto. Agora, se ele cobra o lateral e logo em seguida coloca a mão na bola, isso é tiro livre direto. Se for dentro da área, tiro penal. A menos, claro, se quem pegou com a mão for o goleiro. Se o goleiro, se a bola vier do lateral, o goleiro pegar a bola com a mão dentro da área, é marcado o tiro livre indireto do local onde ele colocou a mão na bola. Agora, se um adversário ficar lá atrapalhando a reposição da bola, a cobrança do arremesso lateral, inclusive a menos de 2 metros de distância, ele vai ser advertido com cartão amarelo. Se esse arremesso já tivesse sido executado, vai ser um tiro livre indireto. Por qualquer outra infração a esta regra, o arremesso será repetido por um jogador da equipe adversária. Acontecerá a reversão. Às vezes o árbitro pediu para ser cobrado em um local. O cobrador vai andando para frente, ele pede para voltar, o cara não obedece, cobra o arremesso lateral, aí o ato da reversão. Beleza? Que maravilha! Essa regra 15, arremesso lateral, está encerrada, beleza? Agora a próxima é a regra 16, o tiro de meta. Faltam duas, como diria o Zagallo, Faltam duas. Lá para a regra 16, o tiro de meta. O tiro de meta será marcado quando a bola ultrapassar completamente a linha de fundo, que é a linha de meta, pelo alto ou pelo chão, depois de ser tocada por último em um jogador da equipe que está atacando. Claro, é marcado tiro de meta se a bola ultrapassar essa linha e não acontecer um gol, Um gol pode ser marcado diretamente do tiro de meta? Pode, mas só vale se a bola entrar no gol do adversário.
Se o goleiro ou qualquer outro jogador que for cobrar o tiro de meta e jogar contra o próprio gol, vai ser concedido um tiro de canto. Procedimento: item 1. A bola deve estar imóvel e deve ser tocada de qualquer ponto da área de meta por um jogador da equipe defensora. Então, não existe um local específico, ela tem que estar em cima da linha da área de meta. Essa área de meta é pequena área. A bola estará em jogo assim que ela foi tocada e se mover claramente. Os jogadores da equipe adversária devem encontrar-se fora da área no momento da cobrança do tiro de meta. Eles só podem entrar quando a bola estiver em jogo. E tem 2 infrações e sanções. Se quem cobrar o tiro de meta tocar novamente na bola antes que ela seja tocada por um outro jogador qualquer, será marcado o tiro livre indireto. Agora, se ele colocar a bola em jogo, bater o tiro de meta e colocar a mão na bola, vai ser marcado o tiro livre direto. E se for dentro da área, vai ser marcado um pênalti. Por que ele faria isso? Mas, como foi dito lá nas outras infrações, se o goleiro for cobrar esse tiro de meta, se ele colocar em jogo e ele logo em seguida pegar a bola com a mão, vai ser marcado tiro livre indireto. Se o jogador estiver dentro da área penal, ou seja, dentro da grande área, e for cobrado o tiro de meta, existem 2 situações. Se ele estiver saindo, não estiver preocupado com esse tiro de meta, e mesmo assim a bola for colocada em jogo, o árbitro deve deixar o jogo seguir. Agora, se ele estiver lá dentro da área de migué, ou se ele entrar antes da cobrança do tiro de meta, o jogo deve ser interrompido, o tiro de meta deve ser repetido e o jogador advertido. E se o jogador entrar na área penal antes da bola entrar em jogo e cometer ou sofrer uma falta, o tiro de meta vai ser repetido, mas o jogador infrator poderá ser advertido ou expulso, dependendo da gravidade da infração que ele cometer. Então, por qualquer outra infração a esta regra, o tiro de meta deve ser repetido. Então, a maioria das vezes, na maioria dos casos, o tiro de meta vai ser repetido. Somente em alguns é marcado falta, como já foi explicado. Beleza? Disse que era rapidinho. Tiro de meta foi. Agora vamos para a última regra, que é a regra 17, o tiro de canto, ou seja, o escanteio. Na última regra, regra 17, o tiro de canto, também conhecido popularmente como escanteio. Então o escanteio vai ser marcado quando a bola ultrapassar a linha de fundo completamente, pelo alto ou pelo chão, sendo que o defensor tocou nessa bola por último. Evidentemente que ele tocou, a bola passou pela linha de fundo e não aconteceu um gol. O gol pode ser marcado diretamente no escanteio? Pode, ainda ganha lá o apelido de gol olímpico, Se a bola entrar diretamente no gol de quem está cobrando o escanteio, não é validado o gol, é dado escanteio para a equipe adversária. Como imaginar uma situação dessa? Não sei, mas tem que estar na regra, E tem um procedimento. Quem vai cobrar o escanteio, ele pode escolher o lado onde o escanteio vai ser cobrado? Não. Esse escanteio é cobrado do lado por onde a bola saiu. Então, se ela sair ao lado direito da meta do adversário, vai ser cobrado na marcação lá naquele 1/4 de círculo do lado direito. A bola deve estar imóvel e deve ser tocada por um jogador do time atacante. A bola vai entrar em jogo assim que ela mover-se claramente. Não necessariamente ela precisará sair desse canto, sair daquele 1/4 de círculo. Aquele poste da bandeira não pode ser removido. E a distância que o adversário deve ficar da bola no momento da cobrança do escanteio são aqueles famosos 9,15 metros. Vamos para o item 2, infrações e sanções. Se o executante, aquela mesma regra, do mesmo jeito, falado para diversas outras situações. Se o executante, o cobrador do escanteio, tocar 2 vezes na bola seguidamente, sem que ela toque em outro jogador, vai ser marcado tiro livre indireto. Agora, se ele tocar com a mão logo após ter tocado a bola e colocado em jogo, vai ser marcado tiro livre direto. Se ele tocar dentro da sua área, vai ser marcado pênalti. A não ser que tenha sido o goleiro que fez essa cobrança e depois pegou com a mão, vai ser marcado tiro livre indireto. E aquela mesma situação, que se o jogador que estiver cobrando o escanteio, estiver lá executando o tiro de canto, se jogar intencionalmente a bola em um adversário para pegar logo em seguida e colocar em jogo, se ele fizer isso e não houver imprudência, nem temeridade e nem excesso de força, aí o árbitro deixa o jogo seguir. Por qualquer outra infração a esta regra, o tiro de canto será repetido. Então é isso, chegamos ao final, estudo completo das regras do futebol, as 17 regras, beleza? Valeu!
Muito bom. Até o próximo estudo.